Oi, hoje eu trouxe uma versão para vocês do nosso bolo mais visualizado aqui do canal, que é o nosso bolinho em formato de coração, aonde eu te ensino como fazer esse bolo sem utilizar uma forma e é super simples. E hoje eu trouxe essa versão dele no bento cake para o Dia das Mães ou também para o Dia dos Namorados, fica bem lindo e é super fácil de fazer. Então, bora acompanhar esse vídeo que ficou muito bacana. Como eu já falei, esse bolo é um bento cake, ele é feito numa forma de 10 centímetros de diâmetro e ela tem 5 centímetros de altura. É um bolinho com apenas uma camadinha de recheio e eu vendo ele como um bolo individual. Então, aqui a gente começa já fazendo a nossa pré-camada de chantilly, como eu já falei para vocês em outros vídeos, para a gente selar todo esse bolo e tirar todo qualquer farelinho que tiver nele. Então, a gente passa na parte de cima, passa na parte da lateral, passa nele todinho. Esse bolinho do bento cake, eu não coloco ele em pratinho. Ele, embaixo dele, eu coloquei um saquinho celofane, tá? Que depois eu vou utilizar para colocar na embalagem final também, para entregar para o meu cliente. Então, não precisa colocar no pratinho, mas se você quiser colocar no pratinho também vai ficar bem bacana. Então, aí a gente já tá finalizando essa pré-camada de chantilly. Não tem importância se o chantilly tiver poroso, porque essa pré-camada, como eu já falei, é só para tirar os farelinhos. E no caso aqui do nosso bolinho em formato de coração, serve também para a gente fazer essa marcação. Então, a gente começa fazendo uma marcação na vertical e na horizontal. Se você tiver uma reguinha aí que você usa apenas na sua cozinha, você pode medir o centro para você fazer a marcação perfeita, tá? Então, você faz na diagonal não, na vertical e na horizontal, para você fazer essa marcação e a gente poder fazer o corte depois. Então, agora com uma faca mais afiadinha, a gente vai fazer esse corte. Então, a gente vai fazer primeiro uma marcação na diagonal nos dois lados do nosso bolo. Esse corte, ele vai fazer o formato da parte de baixo do coração. E a gente vai utilizar essa parte que a gente está cortando para montar a parte de cima do coração. Então, não se esqueça, você vai cortar, vai resistir e não vai comer esse pedaço de bolo, hein, gente? Que esse pedaço de bolo é fundamental para a gente finalizar o nosso coração. Então, fiz a marcação na diagonal e agora com uma faca bem afiadinha e bem limpa, vamos fazer o corte. Então, eu uso uma espátula para apoiar essa parte que a gente está cortando e não ter risco dela cair ou dela quebrar. Como eu já falei, é uma parte muito importante para a gente poder finalizar esse formato de coração. Então, ó, bem recheadinho, um bolo bem gostoso, uma massa bem pretinha. Esse bolo fica super delicioso. Então, aqui a gente vai, já cortou de um lado, e agora vamos cortar do outro lado, para a gente poder finalizar. Aqui eu já vou colar essa parte que a gente cortou, eu passo um pouquinho mais de chantilly, e eu sempre pego na pontinha da parte de baixo do coração, tá? Porque a parte de cima a gente vai conseguir modelar depois com o chantilly. Então, acompanha aí que eu vou mostrar para vocês como que a gente finaliza essa parte de cima. Então, você vai cortar e vai colocar esse pedaço de com a pontinha junto com a parte de baixo não, né? A parte do meio ali, daquela linha do meio do bolo. Vou fazer a mesma coisa na outra lateral, passo um pouquinho de chantilly e venho, ó, tá vendo? Eu já venho colando bem juntinho, ó, mostrei ali pra vocês, porque depois a parte de cima a gente vai fazer de outra forma. Agora, com a ajuda da espátula, eu vou passando o chantilly para conseguir finalizar essa parte que a gente colou ali no bolo. Então,
a gente vai deixar ela arredondadinha, que ela vai fazer aquela parte de cima do nosso bolinho. A gente também já vai colocando o chantilly nas partes que a gente cortou do bolo, para tirar aquele farelinho. Isso é muito importante, eu sempre gosto de deixar bem frisado isso, que é muito importante a gente colar todos esses farelinhos, porque senão atrapalha muito na hora da decoração do bolo. Então, aqui, ó, tô colocando no meio, na parte da lateral do bolo. Vou colocar em cima também, pra gente tapar todos esses vãozinhos que ficou na hora que a gente cortou. Agora preste bastante atenção, que essa parte é muito importante. A gente vai ter que fazer um corte, um triângulo, bem nessa parte superior, entre as duas laterais que a gente colou, para a gente conseguir finalizar o formato desse coração. Se vocês notarem na parte anterior do vídeo, ele não estava ainda aparecendo um coração. Então, esse corte em triângulo entre as duas partes que a gente colou é muito importante. Agora, você já percebe que começa a aparecer o coração e a gente agora finaliza com o chantilly, tá? Então, a gente já vai terminar de passar o chantilly, a pré-camada de chantilly por todo esse bolinho, tapar todos os vãozinhos que tiver e tirar todos os farelinhos. Agora já vamos começar a parte de decoração. Aqui eu escolhi o chantilly rosa e eu tô passando junto com uma manga de confeitar, que facilita muito na hora de aplicar esse chantilly no bolo. Então, a gente vai passar por todo esse bolo, na parte lateral e na parte superior também. Agora, com a ajuda de uma espátula, a gente começa sempre alisando na parte superior do bolo. Isso eu sempre falo para vocês em todas as decorações que a gente faz. E não seria diferente aqui nesse bolo de coração. Então, a gente faz um pré-alisamento na parte superior e depois com a espátula a gente vai na lateral. Então, a gente passa em toda a lateral, vai corrigindo todas as imperfeições. Lembrando que esse bolo é um bolo bento cake, ele vai ser colocado em uma embalagem pequena. Então, a lateral ela não precisa estar extremamente lisa, mas é bem importante a gente tapar todos os vãozinhos e ir observando se tá ali no formatinho de coração, tá? Então é importante a gente sempre estar vendo se não tá tirando aquela características de coração na parte de cima e na parte de baixo. Agora aqui eu vou fazer um trabalho de bico. Eu vou utilizar o bico pitanga e vou fazer um zigue-zague em cima do bolo, vai ficar bem bacana. Vou mostrar para vocês aí. Nessa hora, a câmera ela não focou muito bem esse trabalho de bico, mas é super simples. Você vai fazer por toda a lateral do coração. Você só vai subindo e descendo, subindo e descendo. É super fácil trabalhar com esse bico. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os bicos principais que a gente utiliza muito na confeitaria, e esse com certeza é um deles. E dá um efeito muito lindo. Vocês vão ver a finalização desse bolo que ficou incrível.
Agora eu vou finalizar com a escrita. Então, aqui na manga de confeitar, eu coloquei o bico perlê número 1, que é aquele mais fininho e é o que fica mais perfeito para a gente escrever. E aqui eu vou usar o chantilly branco. E como eu falei para vocês, esse bolo ele pode ser para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados ou para uma data especial, alguém que quer presentear uma pessoa que ele ama com formato de coração, fica bem bacana. Então, aqui eu fiz uma escrita mãe, né? Escrevi mãe em branco. Lembrando que se você quiser usar um chantilly numa cor mais escura, por exemplo, preto, você tem sempre que colocar o branco embaixo e depois vir com o preto em cima, porque senão ele vai manchar e não vai ficar bacana. Então, com o próprio bico ali, eu já vou ajeitando essa escrita e ficou bem bacana a finalização desse bolo. Ele ficou muito bonitinho e ficou muito delicado. Então, aqui agora, ó, com o mesmo bico, eu tô fazendo os coraçõezinhos, que eu também já tenho vídeo aqui no canal, ensinando a fazer esses coraçõezinhos com o bico perlê número 1, que é o bico bem fininho, que faz uma escrita bem delicada. E assim ficou esse nosso lindo bolinho em formato de coração, super simples de fazer. E eu espero que vocês tenham entendido. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva no nosso canal, porque aqui tem muitos vídeos bacanas que vai ajudar muito você que é confeiteiro ou você que quer começar na confeitaria. Então, aqui eu trago muitas dicas de confeitaria. Beijos e até o próximo vídeo.